Professor Cid Mauro, ensino religioso, assessor da Secretaria de Educação. Sexto ano, a gente vai continuar com as nossas aulas, lembrando a você que você viu da outra vez como é o relacionamento com o outro. Isso na família, na escola, onde você encontra outros colegas de outras famílias, e como a escola projeta o relacionamento teu para a vida na sociedade. Pois agora a gente vai ver nesta aula o significado do transcendente na vida. Transcendente, o seu significado na vida. Quando a gente ouve essa palavra, a gente fica pensando, puxa, mas que palavra tão estranha. E por que a gente usa essa palavra? A gente poderia falar, pronto, Deus. Deus é transcendente. A gente podia então dizer Deus, mas as religiões são variadas, são diferentes. Há religiões que não têm Deus como ser superior. Então vamos aprender o que significa transcendente? Olha, repare bem, a palavra transcendente ela tem duas partes. A primeira, trans, que significa além, para além ou movimento para além de. Por exemplo, quando você faz um transporte, você sai de um lugar para outro. Então, esse pedacinho da palavra transporte está sendo usado na palavra transcendente. E qual é a outra parte da palavra transcendente? Significa elevado, sublime, além do mundo físico, metafísico. Por isso que a gente diz que transcendente é um ser superior, é um ser elevado, sublime, para além do mundo físico. Então você já começa a perceber que todas as religiões, embora elas sejam variadas e diferentes, elas têm uma comunicação com um ser elevado, com um ser superior, com um ser sublime. Então elas têm uma relação com o transcendente. Então a gente vai ver nessa aula como é o reflexo dessa relação com o transcendente no dia a dia, na nossa vida. Então, por que usar a palavra transcendente? Por causa das diferenças e da variedade das religiões. Vamos dar uma olhada nessa variedade? A gente pode dizer assim, olha, a variedade do transcendente entre as religiões. Há três tipos gerais de religiões. As religiões monoteístas. Olha, outra palavra de dois pedacinhos. Mono significa um, Tel significa Deus. O que é uma religião monoteísta? O transcendente, o ser superior na religião monoteísta é um só. É um só. Então você pode ver no slide, olha, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, religiões diferentes, mas são monoteístas, porque nelas o transcendente é um só. E as religiões dualistas? O que são religiões dualistas? Olha, elas têm dois princípios fazendo como que uma queda de braço, o bem e o mal. Então, por isso que elas são chamadas dualistas. Dualistas vêm de dois. Então, elas têm duas forças disputando entre si. Ali tem três exemplos de religiões dualistas no seu slide. O taoísmo, o maniqueísmo, depois a gente vai ver o que é isso, e o zoroastrismo. Essas duas religiões são religiões da antiga Pérsia, que ainda têm influência na sociedade hoje. Então, são religiões dualistas. No dualismo, nas religiões dualistas, o transcendente é representado por dois seres elevados, sublimes, metafísicos. Um bom, o outro mal. E eles fazem uma queda de braço entre si. E as religiões politeístas. O que significa poli? Se a gente tivesse na aula de português, a gente ia dizer, poxa, professor, transcendente tem 4 sílabas. Então a palavra transcendente é polissílaba, não é? O que é poli? Muitas. O que é uma religião politeísta? Tel, Deus. Poli, muitos. Religião politeísta é aquela que, para ela, o transcendente é composto de transcendentes. Muitos deuses. Muitos deuses. Quer ver?
exemplos de religiões politeístas. O hinduísmo é uma religião politeísta. As religiões indígenas são diferentes entre si, mas uma característica delas, elas são politeístas. O budismo é politeísta. Então, nós vamos agora aprofundar o nosso conhecimento sobre o transcendente nessas religiões, em linhas gerais, conhecendo os conceitos gerais dessas religiões. Nós dissemos que as religiões têm um conceito diferente de transcendente, então a gente vai ver ali as religiões monoteístas. Qual é o conceito de transcendente na religião monoteísta? No judaísmo, na religião dos israelitas. O judaísmo crê num só Deus, criador dos céus e da terra. Eles são monoteístas, para eles o transcendente, no judaísmo o transcendente é um Deus só, criador dos céus e da terra. E no cristianismo, um só Deus também, mas ele tem um filho que é Jesus Cristo. Então, o transcendente no cristianismo é Deus, mas Deus tem um filho que é Jesus. E no islamismo? O islamismo tem uma frase que diz assim: só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Então, para o islamismo, também só existe Alá. E na terra, o profeta de Alá é Maomé. Religiões monoteístas. E nas religiões dualistas? O taoísmo. Tao é um ser superior que administra, vamos dizer assim, o conflito entre o positivo, que é yang, e o yin, que é negativo. Nós dissemos que no dualismo há um jogo de forças entre o bem e o mal. No taoísmo, o yang é positivo e o yin é negativo. Reparando no símbolozinho do taoísmo, você viu aquelas duas, parecem duas gotinhas, uma branca e uma preta, com um olhinho, né? Simbolizando esse jogo de forças. E no maniqueísmo, que é uma religião da antiga Pérsia, há um conflito entre luz, o espírito do bem, e as trevas, o espírito do mal. Eles acham que o espírito é bom e o corpo é mau. Esse é o maniqueísmo, também uma religião dualista. E no zoroastrismo, o deus deles é Zurvan, que criou duas divindades que estão permanentemente em conflito. Uma religião dualista, para eles o transcendente é estabelecido por Zurvan, que criou essas duas entidades que estão constantemente em conflito. A guerra entre o bem e o mal. A gente tem na prática o bem e o mal. Essas religiões dualistas dizem que o bem e o mal disputam constantemente. No hinduísmo, você tem a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, mas não é igual à trindade cristã. A trindade no hinduísmo são 3 deuses. E eles também falam do Dharma, que são as virtudes, e o Karma, que são os vícios que a gente carrega de uma vida para outra. Os hinduístas acreditam na reencarnação. As religiões indígenas são muito variadas, elas acreditam nos espíritos da natureza e elas honram os ancestrais. Religião politeísta. E o budismo também é uma religião politeísta que surgiu a partir do hinduísmo, que busca o nirvana, o bem supremo. E isso por meio de purificações para depurar o karma, né? Buscando o dharma, as virtudes. E por meio de reencarnações isso é possível. Tanto o hinduísmo quanto o budismo, que é uma religião derivada do hinduísmo, acreditam na reencarnação. E agora, para a gente terminar, nós vamos dar uma olhada na geografia dessas religiões. A gente já viu como é a concepção delas, o pensamento delas em relação ao transcendente. Algumas acham que há um só transcendente, outras acham que há um conflito entre o bem e o mal permanente, que são as dualistas, e as politeístas acham que há diversos deuses. E o judaísmo é uma religião que nasceu no antigo Israel, claro que existe em todo o mundo, mas ela nasceu no Oriente, na Palestina, no Oriente Médio, no antigo Israel. O cristianismo é uma religião, eu coloquei ali, que ela se situa no Vaticano, e existe um Estado cristão
que é o Vaticano, mas ela se espalha pelo mundo todo. Evidentemente que há as correntes do cristianismo, né? O catolicismo, o protestantismo, a igreja ortodoxa, a igreja anglicana, a igreja luterana. Há correntes do cristianismo pelo mundo todo. O islamismo nos países árabes, mas há muçulmanos no Brasil, em todos os outros países, na França principalmente. Taoísmo na China e os países vizinhos da China. O maniqueísmo é uma religião antiga que nasceu na Pérsia. A Pérsia hoje é ocupada pelo Iraque e o Irã. Então essa religião ainda existe e nessa região a gente encontra tanto uma quanto outra. Maniqueísmo, maniqueu, que é o camarada que começou com a sua tradição oral a respeito dessa religião, e o zoroastrismo. E a gente tem as religiões politeístas, o hinduísmo, que se concentra na Índia. É claro que todas essas religiões são divulgadas pelo restante do mundo, mas o hinduísmo se concentra na Índia. O hinduísmo é a terceira religião maior no mundo por causa da quantidade de indianos. A Índia é um país muito populoso. Então, a primeira religião em quantidade de adeptos é o cristianismo, a segunda é o islamismo, a terceira o hinduísmo. Religiões indígenas por todo o mundo. Em todo o mundo há tradições indígenas, né? Aqui no Brasil nós temos as religiões indígenas dos nossos povos, das nossas etnias. Então, elas são religiões politeístas. E o budismo, surgido na Índia, mas também se espalhou ali pelos vizinhos da Índia, no Tibete, ali para a China, para o Japão, para todos esses lugares o budismo ele se espalhou, não é? Então, são esses os lugares geográficos aonde essas religiões se concentram e para onde elas se espalharam, não é? Pelo mundo afora. Nós temos 2 exercícios, 2 atividades que você pode fazer. Uma delas é para você fazer a correlação entre os modelos de transcendência. Nós temos ali os monoteístas, dualistas e politeístas. E aqui as religiões que são monoteístas, religiões que são dualistas e as religiões que são politeístas, para você fazer a correspondência. E no outro exercício, a correspondência entre os modelos de conceitos a respeito do transcendente. Não é? Então você tem ali o islamismo. O que ele afirma sobre o transcendente? Só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. E por aí vai, ok? Não deixe de procurar a aula na plataforma Eduque para você ficar em dia com o teu aprendizado. Muito obrigado. Até a próxima aula.